Já pensou em renovar a sua mente? Não? Acha que já renovou? Vamos descobrir hoje no Tete Tete, porque hoje o assunto tá demais. Solta a vinheta aí! Romanos 12, 2. Você tem Bíblia aí? Abre aí comigo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ju! Olá! Muito bem-vinda! O que esse versículo tem a ver com você? Me conta aí um pouquinho. Tudo. Tudo? Literalmente tudo? Literalmente tudo. Por quê? Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o que eu tô vivendo hoje. Uau! Me conta isso! E a transformação que Ele trouxe pra mim através de tão pouco tempo. Quanto tempo? Meses, anos? Eu acho que dá 9 meses. 9 meses hoje, deu tempo do bebê nascer. 9 meses. Você tava gerando? Tava gerando. Interessante. Exatamente. E o que você gerou? O que aconteceu? Me conta aí. Vamos começar do início? Ou tu quer já sair falando que renovou? E agora? Começa do início. Fique à vontade, você é minha convidada. Eu não conheço toda a história da Ju e eu chamei ela porque, assim, o pouquinho do que eu conheço, eu já vi essa renovação da mente acontecendo sobre você. O fruto acontecendo, esse gerar, né, que a gente às vezes brinca, 9 meses, não sei o que, eu tô brincando, mas ao mesmo tempo tem um significado muito sério, muito profundo. Porque a gestação em si, ela tá gerando algo novo, né, um fruto novo. E eu vejo que a Ju, ela gerou um fruto novo. Mas para o pessoal entender, a gente precisa entender do início. Por quê? Para saber que tipo de fruto é esse. E o porquê que ele é novo, por que gerou, o que tá acontecendo? Tá todo mundo muito doido aí. Tô deixando todo mundo confuso. Então conta aí, Ju, pra nós. Desde o início, o que rolou na tua história? Quem era você? Bom, Quem é a Juliana Lopes? então, quem era a Juliana Lopes? Uma pergunta difícil. Difícil, né? Porque eu olho pra trás hoje e eu não vejo a mesma Juliana de hoje. E é muito doido pensar que eu vivi tudo que eu vivi, eu passei por tudo que eu passei. Bom, vamos lá, quem é a Juliana? A Juliana começou a história dela de verdade com 13 anos, quando ela começou a usar drogas. Uau, 13 anos. Mas foi influências? Foi uma escolha própria? Como que começou? Influências, escola, amizades. Eu acho que o que tu buscava quando você aceitou? Eu acho que tudo na nossa vida são pessoas. E desde muito nova eu já fui muito, qual que é a palavra? Tive muita responsabilidade. Eu comecei a trabalhar, já não é pedido, já é uma responsabilidade. Eu estava em casa, já é uma responsabilidade. E quando você tem um vazio, você tenta preencher esse vazio com outras coisas. E quando eu comecei a sair com certos tipos de pessoas, vamos, vai ser legal. Começa nisso. Vamos na onda, né? Exatamente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uau, gente, não sei se você está percebendo, não sei se você está acompanhando o Tete a Tete, mas assim, a gente não combina o que a gente vai falar. Eu não peço para que eles falem palavras-chave. Tô mentindo? Não. Tá, não combinei nada contigo. Não. Porque é engraçado. Porque eu acho que é o terceiro vídeo que a gente fala nesse ano de 2023 e que a pessoa fala a mesma coisa. Então eu tenho certeza que eu estou falando com você. É você que está assistindo, é você que está acompanhando, porque Deus quer falar alguma coisa. Então esteja atento aos detalhes, porque Deus é Deus de detalhes. E se ela tá falando que deixa a vida me levar, a vida leva eu, falando de vazio, tem uma chave aí pra nós no ano de 2023, eu creio nisso. Continua, desculpa, vai lá. E onde é que eu peguei? Do vazio. Então, a Juliana começou assim, saindo, usando droga, bebendo, até que um dia a Juliana virou uma chave na vida dela e a Juliana começou a se envolver com mulheres. Uau! E nesse ano de 2023, iriam fazer 8 anos que a Juliana ficava só com mulheres. Só com mulheres, nunca teve envolvimento com homens.
por escolha própria, falta de vontade, interesse? O que levou essa... Não era nem falta de interesse, mas sabe quando parece que algo te bloqueia sobre isso? Me conta mais sobre isso. Bom, quando eu comecei a ficar com pessoas, com 14 anos, eu ficava com meninos, eu ficava só com meninos. E eu comecei a ficar com meninas, eu tinha 16 anos. 16. E eu nunca consegui ir nada além com um homem, diferente com mulher. E isso, pra mim, foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, depressão. Que eu fiquei 4 meses, quando eu tinha 16 para 17 anos, que foi quando eu terminei meu primeiro relacionamento com mulher de 1 ano. E eu tentei ficar com um homem e não consegui. Isso te frustrou, não? O que causou essa depressão? Foi o término em si? Na verdade, o que te levou? quando eu terminei, eu tentei me envolver com um homem. E eu não senti nada, e ele gostava muito de mim, depois eu não consegui terminar, o que eu nem sabia como eu tinha começado, me deixou muito ruim. Justamente pelo deixa a vida me levar, você tava, tudo na tua vida era dessa maneira, tipo, as drogas, vamos, relacionamento, vamos, tô me envolvendo, vamos. E foi muito assim, porque eu não sabia como eu tinha me enfiado naquele relacionamento. Nossa, que forte. E eu não conseguia sair dele. E não foram nem tanto tempo, acho que foi 2 meses. 1 mês e pouco. E quando eu consegui sair desse relacionamento foi quando eu entrei assim numa depressão bem feia, que foram 3, 4 meses. Eu só saí de casa para ir pro trabalho e pra escola. Eu chegava em casa e chorava. A minha mãe chorava porque ela achava que eu ia me matar ou que eu iria fazer algo a mais. E foram 4 meses assim. Exatamente. Até eu conhecer outras pessoas, me afundar mais ainda nas drogas, porque aí, nessa época, assim, eu me afundei legal, assim, de ter festas que eu usava 15 balas. Uau! E sem remorso nenhum, assim. E depois dessa fase, eu comecei a me envolver só com mulheres, que foi onde eu tive... Novamente, no caso, né? Na verdade, eu fiquei só com ele mesmo. Ah, sim, depois só fizesse. Tá. E aí eu comecei a namorar, que foi um relacionamento de 4 anos, que durou até ano retrasado, 2021. Então, e nesse relacionamento eu fui me afundando mais e mais e mais, porque aí eu comecei a beber. Né? Eu parei um pouco de usar droga e comecei a beber, aí eu me afundei legal assim. Você não deixa de ser uma droga também, né? Só que é uma droga, exatamente. Só que é uma droga que todo mundo não vê como uma droga, né? Mas que ela te afunda da mesma maneira. Sim. E eu bebia tanto que uma vez eu bebi um combo sozinha e eu nem passei mal. O que é combo? Tem Bom, comer uma garrafa de cachaça. Aí, ó. Eu já cheguei a tomar uma garrafa sozinha de uísque. Sozinha? Só por gostar de cachaça. Porque na verdade eu não gostava nem do jeito que eu ficava. Era só pra eu bebia por beber. Forte mesmo. E em 2020, eu tinha um amigo meu que, nossa, eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque ele foi firme assim no propósito dele. Ele ficou 6 meses me chamando pra ir na igreja a primeira vez. E eu falava assim pra ele, não, eu vou. Aí chegava no dia eu não ia. Aí eu falava, não, dessa vez eu vou. Chegava no dia e marcava... Eu conheço pessoas assim. E chegava no dia, eu postava foto embalada. Até que um dia eu já tava entrando na depressão de novo, assim. Na verdade eu não via sentido em viver. Eu nunca vi sentido em viver naquela época. Eu não sabia por que eu estava aqui. Sempre foi uma coisa que eu me questionei muito. Por que eu nasci? Exatamente. Por que eu tô fazendo aqui? E isso é muito doido porque eu sempre tive tudo. Nunca me faltou nada. E eu sempre me questionei, tipo, qual que é o meu sentido de estar aqui? Então o teu vazio que você citou lá no início era uma crise de identidade. Exatamente. Nem eu sabia por que eu tinha esse vazio. Uau. Mas quais são... Eu perguntei isso para um entrevistado no último programa. Quais são os sintomas desse vazio? Porque às vezes a gente fala vazio e às vezes é diferente de uma pessoa para outra. Às vezes muda o que sente, como se sente, o que pensa.
enfim, quais são os sintomas desse vazio pra você? Qual foram, né? Bom, o meu vazio, né, que eu posso te descrever, era uma agonia, sabe, de não ver sentido. Na verdade, eu não queria viver. Eu só não tirei a minha vida por causa da minha família. E hoje eu vejo, olhando pra trás, que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Amém. Porque se não tivesse, eu teria me matado. E aí eu quero pegar um gancho. Às vezes a gente acha que a gente não é importante, às vezes a gente acha que não nasceu pra nada, que não tem nada, Deus criou todo mundo. E eu acho, não sei, não me lembro se eu já contei esse testemunho, mas por muito tempo eu tava dentro da igreja. E assim, como eu sou filha de pastor, eu tava todos os cultos, né? Sim. Aquela coisa. E aí, tipo, chegava alguém, um novo convertido do nada. Tipo, chegava lá e aí o pastor, e ela entregava que você vai ser profeta, que a tua dança é profética. E eu era da dança também. Só que nunca ninguém me falou, me deu uma direção. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, Priscila, você vai para as nações, né? Que às vezes a gente vê as pessoas falando umas com as outras. E um dia, dentro da igreja, por isso que eu quero pegar esse gancho, você estava fora da igreja. Mas eu, dentro da igreja, eu pensava, pra que Deus me chamou? Deus falou com todo mundo e não fala comigo. Então, cara, não sou nada, Deus não me chamou pra nada, eu não tenho propósito nenhum e o que eu tô fazendo aqui? Era mais ou menos isso que eu pensava, cara, porque todo novo convertido chegava e Deus falava. E aí chegava o fulano e falava, daí eu dizia, gente, que loucura, por que Deus nunca falou comigo? Era porque eu achava que eu dependia de alguém liberar uma palavra pra mim para que Deus falasse comigo. Eu não entendia o poder da oração, não entendia o poder devocional, não entendia o poder da intimidade com o Espírito Santo, para que ele falasse comigo. Pode falar, é uma conversa, vai lá. Sobre isso que tu falou, ontem eu cheguei em casa e eu orei, né, como eu sempre oro, e me veio umas lembranças na cabeça, assim, de pessoas que são usadas nas mãos e elas caem. E eu nunca caí, né? E eu fiquei me questionando sobre isso. E ontem aconteceu uma coisa que até agora eu não consigo explicar o que aconteceu ontem no meu quarto. Eu vi Jesus na minha frente e ele deitou na minha cama e ele segurou a minha mão. E foi tão forte que tipo, eu não conseguia mexer minha mão. E ele você sentia medo? Não. Não sentia medo. E ele falou pra mim, não, tu não precisa cair pra mostrar que eu tô contigo. E aquilo foi muito forte, assim, porque eu já vivi outras coisas com Deus, eu já tive mais experiências com Ele, mas foi apalpável, sabe? Sim. Deus, Ele é um Deus de detalhes até nisso. Amém, eu creio em Deus de detalhes. Sim. E é quando tu mais precisa, não é quando você quer, é quando você mais precisa que Ele se mostra. Né? Amém, se mostra presente, é verdade. E às vezes as pessoas ficam pensando, esperando uma coisa sobrenatural como aconteceu contigo, porque tem gente que nunca vai ter isso que você teve. Foi uma coisa de Deus contigo. Sim. Pelo relacionamento que você está se entregando, aquilo que você está construindo com ele se demonstrou dessa maneira contigo. Mas comigo pode ser de outras maneiras. Tem gente que tem visões, tem gente que tem isso, tem gente que tem aquilo. Porque, cara, é isso que eu quero que todo mundo entenda. Porque minha digital é totalmente diferente da sua. São seres únicos, singulares. Então por que eu acho que Deus vai falar da mesma maneira que todo mundo? Não! Ele vai falar comigo da maneira que ele sabe que eu vou entender ele. Assim como ele vai falar com o videomaker maravilhoso, está de aniversário hoje. Eu não vou falar a data, né? Porque senão eu vou entregar o dia da gravação. Mas hoje é aniversário dele, ele tá trabalhando aqui maravilhosamente. Parabéns, Gava! Produção! Obrigada. Então às vezes Deus vai falar com o Gabi de outra maneira e vai falar com a gente de outra maneira, porque Deus é um Deus de detalhes, mas Ele nos chama de filhos. Olha que poder, nós somos filhos. E eu vejo que os pais, ele tem um amor pelos filhos da mesma maneira, mas ele sabe que os filhos são diferentes e ele age de maneiras diferentes também, né? Então, tipo assim, todos nós nascemos com um propósito. É isso que eu quero deixar claro. Você nasceu com um propósito, você não definiu ainda, a gente vai te ajudar nisso. Mas outro vídeo vamos falar sobre propósito. Vai lá, vamos continuar, Ju. Onde que eu parei? Não sei. Vamos retomar de onde você queira. Eu perdi onde eu parei. Tá, então ele me chamava e eu falava que não, né? E nesse meio tempo eu realmente estava bem afundada assim de fazer coisas que eu jamais imaginei que eu ia fazer. Que tipo de coisas? Assim, literalmente de sair. Eu sou curiosa, gente. Eu sou curiosa. Eu saía de quinta a segunda. E literalmente eu tava me afundando em bebida, em mulheres, em Tudo tudo. que o mundo oferece. Exatamente.
E principalmente na depressão, porque eu fico sozinha em casa, né? A minha mãe tá em casa no final de semana, glória a Deus, mas durante a semana eu fico sozinha em casa. Então, quando você vê a Juliana, você vê a Juliana assim, feliz, sorridente, mas ninguém via a Juliana que estava em casa, sozinha, chorando. E, como eu te falei, a depressão ela voltou com tudo nessa fase, que foi onde eu falei assim, não, eu vou ir pra ver como é que é a igreja. E eu fui, chamei meu irmão, minha cunhada, e a gente foi. E, meu Deus, Deus, eu acho que assim, ele é tão, eu acho que não tenho certeza, né? Deus, ele espera o momento certo. É porque não era pra mim durante esses meses, era pra mim ter vivido um pouquinho mais do que eu vivi, pra ele me levar na pregação que eu ouvi. Porque eu chorei o culto inteiro, né? Era pra ti. Era pra mim. A pregação foi sobre a arca, que entrou um casal de cada espécie na arca. Enfim, foi sobre esse contexto. E no final, do nada, o pastor falou sobre suicídio. E ele falou que tinha uma pessoa ali dentro que estava pensava sobre isso, e ele começou a falar algumas coisas. E nisso ele pediu para todo mundo ficar em pé. E quando ele começou a falar, eu já comecei a chorar mais do que eu já estava chorando. Sim. E vi uma voz, que hoje eu sei que era o Espírito Santo, naquela época eu achava que era uma voz do além. Do além. Falando pra mim assim, senta. Coisa da minha cabeça, né? Senta. E eu olhava assim pro lado, pro outro, e tava todo mundo em pé. E eu falei assim, por que eu vou sentar? Tipo, tudo bom? Eu não vou fazer isso. Tá diferentona. Eu não vou sentar. E eu tava chorando muito, e eu peguei e sentei. Quando eu sentei, uma moça que tava em pé atrás de mim, ela colocou a mão no meu peito. E ali no meu ouvido ela falou tudo que eu precisava ouvir pra pensar, Jesus, eu tenho um Deus que me conhece a ponto de saber a minha intimidade sem eu me relacionar com Ele. Imagina quando eu me relacionar com Ele. Você teve essa sabedoria, você teve esse pensamento. No mesmo dia. Que legal. Porque ela me falou coisas específicas, coisas que só ninguém você sabia. Aham. Eu já contei um pouquinho do meu testemunho, eu tô pegando esses eventos porque eu tô achando muito incrível a conexão de um vídeo pro outro. Parece até que é combinado, eu tô até com vergonha, a gente não é combinado, não tem roteiro. Apesar do pastor Diego ficar falando, paz, roteiro, eu não coloco porque eu creio que o Espírito Santo que tá regendo todo o tete a tete. Por isso que a gente às vezes fala o slogan, né, do tete a tete é pessoas comuns com milagres extraordinários, porque é isso. É sobre isso, então eu creio que o Espírito Santo vai conduzindo toda a nossa conversa. E eu falei que, cara, eu tava numa balada e Deus falou comigo dentro de uma balada com uma pessoa que estava na balada também. Cara, que maluco, que é isso? Como assim? E falou coisas que só eu sabia também. Porque Deus é assim, Ele tá em todo lugar. Às vezes a gente acha, não, eu tô sozinha, não tá. Não tá sozinha, Ele sabe, Ele tá lá te vendo, Ele só tá... Só que Ele é tão cavalheiro, e eu preciso falar desse cavalheirismo do meu Deus, porque Ele é lindo. Ele é lindo, ele é especial. Ele não vai sair arrancando a porta dizendo você tem que ser minha assim, porque assim, Juliana, vem pra mim. Não. Ele espera você abrir a porta. Eu preciso de ti, Senhor. E agora eu te quero aqui. E aí onde ele entra começa a renovar a nossa mente. Uau, caramba, que lindo, né? Eu sou uma pessoa renovada. Por isso que eu gosto, eu amo ouvir testemunhos das pessoas, porque eu sei que Deus, ele é vivo. Às vezes a gente pega a Bíblia e eu falo pro pessoal de casa isso. Porque eu sei que tem muita gente que ainda não entende o que a palavra diz, não entende. E às vezes vê esses milagres e maravilhas que Deus fez e diz assim, isso foi no tempo antigo. Não, eu tô aqui fazendo o teste a teste com a Bíblia para provar. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eternamente, e Ele ainda é o Deus vivo que faz hoje milagres. Por isso que Ele pegou na tua mão. Ontem você teve uma experiência sobrenatural com Ele. Por quê? Porque Ele permitiu você dizer assim, não, Deus não fazia só com os profetas, Deus não fazia só com os discípulos. Hoje eu sou um discípulo de Jesus. E Ele hoje está agindo através do Espírito Santo comigo, com a minha vida. Então isso é, cara, é tão profundo, tão gostoso. E eu vivo falando, né, que melhor do que ouvir histórias, experiências alheias, é você ter as suas próprias para contar. E hoje a Juliana não está mais só ouvindo. Hoje a Juliana está contando a experiência dela. E eu creio que em nome de Jesus, se você ainda não tem uma experiência assim com Deus, que você comece a orar e dizer assim, Senhor, eu ouvi aquele vídeo do tete a tete, e eu não quero viver só dessas histórias do tete a tete, eu quero estar lá no tete a tete para contar, e você vai me procurar para contar a tua história ainda. Eu creio em nome de Jesus, tu me posta dessa palavra, amém? Vamos lá, vamos voltar. Mas deixa eu te falar, Ju, antes de você estar com 13 anos, né,
ter todo esse envolvimento com mulheres, e eu não estou falando contra mulheres, meu Deus, pelo amor do Senhor, não estamos falando aqui de bandeiras, não estamos levantando teologia, estamos contando a história da Juliana. Ponto. Tá? Ok? Entendido isso? Agora vamos continuar. Antes disso acontecer, ou você falou sobre um bloqueio. Existiu alguma coisa na tua vida? Porque assim, a gente estava com uma psicóloga no início do ano aqui, que é a Milene. Conhece Mamãe Power? Conheço Mamãe Power. Tá. Amo muito. Mamãe Power. Ela é psicóloga, assim como vários psicólogos, vários profissionais muito maravilhosos, estudam muito sobre isso, né? Que tipo de bloqueio tu acha que te causou isso? Ou existiu alguma coisa na tua infância que te levou a isso? Não houve nada, era simplesmente a Juliana que escolheu isso por vontade própria. Como que você vê essa situação, vendo toda a tua trajetória, né? Então, hoje eu olho para trás e eu tenho muita percepção da vida que eu tive. Primeiro que parece que não parece... Oh, meu Deus! Primeiro que não parece que fui eu que vivi tudo isso. Parece que é uma história que é outra pessoa me contando. Nossa, que loucura. Eu olho pra trás, eu sinto a mesma percepção. É como se... Não, gente, ó, o cristão, ele não acredita em outras vidas. Vamos deixar isso bem claro, aleluia. Tá? Mas é como se fosse uma outra vida. Olha que loucura, tipo assim, é realmente uma nova criatura. Hoje a Juliana realmente é outra criatura. É por isso que você se sente, tipo, era outra pessoa. Porque eu não pensaria dessa maneira hoje. Porque, novamente, eu vi uma nova criatura e... quê? Hoje eu vejo que o meu passado ele serve só para edificar outras pessoas, que ele não faz mais parte de quem eu sou. E quando eu olho para trás, eu tenho outra percepção de tudo que eu vivi. Porque quando eu tinha uns 9 anos, eu digo que foi um abuso porque não deixou de ser, não chegou ao ato, mas não deixou de ser um abuso. E quando eu passei por isso, eu guardei dentro de uma caixinha. E quando eu fui no meu primeiro retiro, o Espírito Santo trouxe isso para mim liberar perdão sobre isso, e que ele me mostrou que tudo que eu vivi foi decorrente desse abuso. Sim. Então, o fato de eu ter esse bloqueio com homens foi por causa desse abuso. Foi um homem? Foi um homem. Era próximo, que você esperava, não esperava, né? Nunca a gente espera, foi uma pergunta mesmo, espera. Foi um homem, tipo, próximo, família? Foi alguém que era da tua família que estava contigo? Então, na época, a minha mãe morava com uma amiga, que né, eu chamo ela de tia, porque né, eu era pequena, enfim. E ele era marido dela. Caramba. Então, praticamente ele morava com a gente. Então, tipo, tinha uma confiança, tinha um elo ali, né? Não é uma coisa tipo do nada. E é muito doido porque, assim, naquela época minha mãe também bebia, né, e tudo. E todos eles tinham saído, a minha tia estava muito bêbada no quarto. E tava somente nós três, e eu fui pro meu quarto dormir, e eu lembro dele respirando no meu ouvido, até hoje. E ele só não chegou ao ato porque a minha mãe chegou de onde ela estava. Porque eu tenho certeza que se ela não tivesse chegado, ele teria feito algo, porque ele também estava bêbado. Mas isso não justifica. Então, eu guardei numa caixinha. E ficou lá dentro do interior, assim, do Juliana. Então, e eu nunca relacionei uma coisa na outra. O fato de eu começar, não conseguir me envolver sexualmente falando com homens e conseguir fazer com mulheres, foi assim, uma coisa que eu nunca me elaborei que seria sobre isso. E quando eu fui no retiro, o Espírito Santo me ministrou muito sobre isso, para me liberar perdão para ele isso também. Isso é muito importante que tu falou assim, o Espírito Santo falou comigo, porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica, assim, mas eu vejo assim que quando as pessoas entram numa denominação, uma igreja, um local sagrado, vamos dizer assim, independente de placa que eu tô falando aqui, mas quando a pessoa entra, eu vejo que muitas pessoas falam assim, fizeram lavagem cerebral com você, aqueles que estão falando isso pra você, estão falando aquilo, então tipo assim, nunca ninguém falou pra você assim, não, a Juliana ficava com mulheres por causa disso. Não, você falou, foi o Espírito Santo que falou isso com você. E como você sabia que era o Espírito Santo? Que isso é uma dúvida que eu acho que deve estar encabulada aí na cabeça das pessoas, várias interrogações aqui. Hoje eu vejo o Espírito Santo falando comigo de duas formas. Eu realmente escuto, né, através dos meus pensamentos, tanto que muitas vezes eu acho assim, não, é coisa da minha cabeça. E Deus usava outra pessoa para ir lá confirmar. Isso é muito importante, a confirmação, o Espírito Santo ele confirma. Vai, continua. Exatamente. E a certeza no meu coração.
Por exemplo, quando foi pra gravar esse tete a tete, eu tive a certeza no meu coração que era pra mim vir pra cá. Ah, eu queria que tu falasse pra eles o que você falou pra mim. Que isso ela falou pra mim. Isso eu confesso, eu sou super justa, gente. Porque ela falou bem assim, pastor, antes de você falar comigo, você falou assim, antes? O que tu falou? Vai, eu vou deixar você falar pra não parecer que eu tô te... A senhora me mandou uma mensagem falando que queria falar comigo também, né? Porque você queria falar comigo. E eu sou uma pessoa muito agoniada, gente. Muito agoniada. Aí, ó, não sou eu, graças a Deus. Aí eu orei sobre isso, né? Porque eu oro sobre tudo e eu orei e falei, pai, o que ela quer comigo, gente? Eu não fiz nada de errado. Por que quando a pessoa fala assim, eu quero falar contigo? Ih, aprontou. É melhor você confessar logo. Exatamente. E eu falei assim, pai, eu tô tão bonitinho, o que foi? O que eu fiz dessa vez? Exatamente. E o Espírito Santo falou assim, ela vai te pedir algo e você vai aceitar. Olha só que loucura. A hora que ela falou isso, eu disse, uau, que loucura. E eu não sabia, não tinha a mínima ideia que era tete a tete, mas eu sabia que seria algo importante e que era pra mim aceitar e que era pra mim contar, porque pouquíssimas pessoas sabem o meu testemunho de fato. Eles sabem pingados da Juliana. Como eu sei um pingadinho teu. E não todo o contexto da onde a Juliana saiu, porque a Juliana saiu do fundo do poço. E pra onde ela tá hoje, sabe? Eu não pensava em ter uma família, eu não pensava em ter filhos, eu não pensava no meu futuro. Eu vivi o hoje, o amanhã, e hoje eu consigo projetar tudo isso. Uau. Hoje eu tenho até o nome dos meus filhos. Olha, só pra emoção, vai, me conta, vamos deixar registrado aqui. O nome do meu filho é Levi. Olha. E eu tenho uma convicção, né, que o meu primeiro filho vai ser homem, vai ser o Levi. Olha que interessante. E sobre a menina eu tenho algumas dúvidas ainda sobre... Mas já tá sonhando com eles, olha que interessante. Eu também creio no Davi e na Valentina. Amém, eu também creio. Sei sobre isso. Já? Glória a Deus, são as pessoas que estão ao meu redor que oram por mim. E aí, então essa é a Juliana um pouquinho mais. Cara, como é bom, né? Eu conhecer um pouquinho de ti. E hoje, quem a Juliana é? Hoje a Juliana se considera alguém com identidade já? Ou, né, aquele vazio saiu? Vamos contar isso pra, né? Voltando. Vai. E quando eu fui na igreja, que ela me pôs as mãos, e ali ela falou sobre eu querer me matar, sobre a pessoa que eu estava, porque naquela época eu estava com uma menina, e ela falou sobre essa menina, falou sobre inúmeras coisas que eu estava vivendo. E aí eu pensei aquilo lá, que, meu Deus, né, eu tenho um Deus que me conhece. E foi naquele mesmo momento, assim, que eu falei, eu não quero mais viver isso. Eu vou procurar. Foi onde eu comecei a frequentar a igreja e eu acho que eu fui, assim, uns 4, 5 cultos. Uma amiga me chamou para sair. Na verdade, eu recebi inúmeros convites naquela época, né? É bem mas assim, não? Era um que eu já tinha combinado, que era aniversário de uma amiga. E ela falou assim pra mim, você não vai? Eu vou ficar muito chateada se você não for. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E a gente foi, eu fui com ela. Nesse dia eles desceram um combo bastante chato. E nesse dia eu não bebi, eu olhava pra todos os lados, eu via gente se beijando, gente bêbada. Eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Não era mais um ambiente. Não era mais o meu lugar. E foi muito rápido. Eu digo que Deus tem um processo para cada um. E comigo ele teve muita pressa no que ele queria fazer. Eu não pegar um pedaço disso, eu posso? Você atrapalhar de novo? Gente, esse vídeo, assim, ó, você vai ter que ter paciência com a pastora, porque Deus tá falando. Então eu creio que o Espírito Santo tá levando pra algo, né? O meu processo, ele foi extremamente rápido. Tanto que eu falo assim, gente, quem me conheceu, vou colocar aqui em 5 anos, e 5 anos é muito rápido, né? Para um processo de uma vida que você está levando e tudo mais. Quem me conheceu há 5 anos atrás tem que me conhecer de novo porque eu sou outra pessoa. Porém, quando eu estava retornando para os caminhos do Senhor, eu recebia muitas palavras aí. Deus começou a falar comigo, gente. Sim, eu tive um momento que as pessoas que liberavam palavras sobre mim, não era só aquela questão, né? E aí, o que aconteceu? Eu lembro do pastor falando assim, não era pastor na época, era um evangelista, ele cuidava dos jovens, era o Ziegler, hoje ele é pastor. E olha que forte, ele fala assim, Deus tem coisas para fazer na tua vida e ele tem pressa.
E eu ignorava, tipo, tá, tem pressa, que legal, então vai fazer. Aí, mas tipo, claro que é você, tá, tanto faz. E as coisas começaram a se acelerar, se acelerar, se acelerar. E aí depois de casada já pastora, que eu me lembrei dessa palavra. Só que eu só lembrei dessa palavra porque eu fui no retiro de pastoras, inclusive a Live pagou pra mim, que era um grupo de jovens, me deram de presente de aniversário. Eu fui nesse retiro e tava lá a pastora Viviane Martinello e ela disse assim, olha, aqui nesse ambiente existem mulheres que vão ser colocadas numa panela de pressão. E ela disse assim, e a panela de pressão não é só tipo aceleramento de processo, mas vai ter uma pressão antes de acontecer algo. E olha que loucura. E ela disse assim, e você vai sentir isso. Eu senti, cara, eu senti, era muito louco, muito louco. E eu, tipo, eu cheguei a cair no chão de tanta pressão que eu senti. E ela disse assim, essa pressão vai ser pra acelerar todo o processo que tu tem na tua vida, não sei o que. Cara, muito doido. E hoje eu tô vivendo coisas inimagináveis que eu nunca imaginei viver. Mas eu vejo o processo de Deus se acelerando na minha vida e eu tô dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Mas é muito doido o que tá acontecendo. Vai, só queria pegar esse adendo. Vai, volta lá. No aceleramento do processo, que Deus tinha pressa. Então, agora eu não entendi. Amém, glória a Deus. É isso aí. Desculpa, a pastora toda a entrevista. Eita, gente, se preparem. Mas, então, eu vi que Deus tinha muita pressa, sabe? Porque eu não sinto falta de nada do que eu vivia. E eu não vou te dizer que foi de uma noite, do dia pra noite. Claro. Porque são processos. Só que até nesses processos foi muito rápido. E em relação a tudo, assim, hoje eu tenho convicção de quem a Juliana é em Cristo. De onde eu quero chegar em Cristo. Sabe? Da pessoa paciente, da pessoa amorosa que eu me tornei. Porque hoje, tanto que a minha cunhada, eu acho muito lindo, ela olha pra mim e ela fala que eu sou um milagre que ela presenciou com os próprios olhos. Porque a minha cunhada, ela viu todo o processo, ela viu quem a Juliana era e ela viu quem a Juliana é. É exatamente o que tu falou, a pessoa que me conheceu há um ano atrás, tem que me conhecer de novo. Porque não é a mesma Juliana. Amém. Nova criatura em Cristo. E deixa eu te perguntar agora, pra gente poder finalizar esse momento de tete a tete contigo. O que era a Juliana e o que é a Juliana hoje? Qual foi a transformação que você vê, que é visível, que você sente? O que mudou? Tudo, mas definou tudo. Mudou tudo. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir. E o que eu acho mais incrível é que, assim, hoje até a forma de se vestir. Uau. Quando eu entrei na igreja, tem muita gente que pensa julgamento sobre a igreja, né? E eu não me vestia assim, eu me vestia totalmente vulgar. E ninguém me apontou e falou assim, você não pode vir assim, você não deve se vestir assim. E isso foi o próprio Espírito Santo que foi ministrando sobre a minha vida, como eu posso me vestir, como eu devo me vestir, como eu posso me portar. Então, quando a palavra de Deus diz, venha a mim como tu estás, é muito isso, porque quem te manda é Ele. Amém. Quem te transforma é Ele. E esse versículo era muito forte pra mim. Vai, continua. Então, hoje sim, eu sou uma nova criatura. E como eu falei ali, não tem nada mais daquela Juliana hoje. O meu testemunho serve só para edificar vidas. Amém. Porque parece que nem fui eu que vivi tudo aquilo. Que loucura que Deus faz. Que loucura. Gente, então, esse foi o momento com a Ju de tete a tete. Quero te agradecer porque desde o início você foi super disponível, né? E eu sempre, antes de fazer o tete a tete, eu pergunto, você tem certeza? E você quer falar? Porque quando a gente tá falando de YouTube, a gente nunca sabe quantas pessoas vão ver. Mas, tipo, a gente sabe que alguém vai ver. Ou se não ver também, mas vai estar lá, entendeu? Isso é muito forte, isso é muito sério, né? Então eu sempre pergunto para que também a pessoa não se sinta obrigada a nada. O convite é realmente uma coisa, né, que a pessoa pode rejeitar ou não. E desde o momento que você aceitou isso, eu vejo assim que Deus quer falar com pessoas, sabe? Específicas. E eu sei que Deus transforma uma história, transforma o vazio em preenchimento de amor e da graça dele. Ele preenche por completo. Todo o vazio, toda a angústia que eu sentia. Eu não digo que ter uma vida com Deus é uma vida perfeita, assim, que é tudo mar de rosas, que dá tudo sempre certo. Porque não, vem luta, vem dificuldade. Mas ao mesmo tempo que vem tudo isso,
Ele te coloca no colo, ele segura a tua mão. E viver uma vida com Deus não tem explicação, sabe? Só realmente tu vivendo. Eu queria que todo mundo passasse por isso. Tivesse, sabe? Eu tenho vontade às vezes de ser correndo, vamos aceitar Jesus, vamos conhecer o meu Senhor, sabe? Porque não tem explicação pra isso. Amém. Porque eu vou aceitar Jesus, às vezes a gente tem uma ideia errônea disso, né? Eu vou lá na frente e aceito Jesus. Existe sim esse confessar diante dos homens, né? A gente vai até a frente, chora e tal, tem aquele quebrantamento, mas eu vou seguir a Jesus. Exatamente, me tornar um discípulo. Eu quero me tornar, quero ficar igual a ele, quero ter o caráter dele em mim. Igual você falou, né, das vestimentas, isso foi muito forte, porque às vezes a gente acha assim, não, mudou tudo, nossa, realmente passou a lavar cerebral, você se vestia assim, agora você deixou de ser Juliana, perdeu tua essência. Não, eu acho que a gente recupera a nossa essência daquilo que Deus nos criou para ser, né? E hoje nós somos templo do Espírito Santo. Cara, eu sou templo do Espírito Santo. Deus, o próprio Deus, enviou o seu Filho, através do seu Filho veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje habita em mim. Então o próprio Deus habita em mim, olha que loucura, né? Então tipo assim, como ele se agradaria que eu me vestisse? É bem o que tu falou, por isso que ele nos constrange quando a gente não tá de acordo com a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus através da transformação da nossa mente. Então, glória a Deus por isso. Eu quero agradecer você que ficou até agora conosco. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa teu like, teu comentário para que esse vídeo da Ju invada os 4 cantos dessa terra, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho, aquilo que Deus fez na vida da Ju, que possa acontecer no teu familiar ou na tua própria vida, naquilo que você tem buscado de Senhor, porque eu creio que Deus é Deus de detalhes e Ele é contigo em nome de Jesus. Até o próximo Tete a Tete, fica ligado! Então, mas por que foi a situação? Porque quando eu estava passando por uma situação de uma vida muito fácil, eu cheguei para Deus, cara, eu estou pronto. Não sei o que eu estou preparado, mas eu estou pronto. Deu os 2 dias, minha casa caiu.